Meu nome é Bianca, né? Bianca Almeida. Eu sou analista de dados na Social Miner, então parece um pouco estranho, né, falar que eu estudo neurociência e analiso dados, mas eu acho que no final das contas tem tudo a ver, porque eu tenho uma carga muito de pesquisa, né, do meu curso e tudo mais. Trabalhava com pesquisa antes de ir para o mercado, e em pesquisa a gente está sempre observando, fazendo hipóteses e testando e analisando os dados para continuar esse ciclo ali científico e tudo mais. Então, o meu caminho foi sempre esse. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre heurísticas e vieses cognitivos. Então, é uma parte da neurociência que trabalha muito que estuda bastante, né, essa parte de tomada de decisão. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Boa noite, todo mundo. Então, quem está chegando aí, boa noite. Obrigada. Obrigada pela presença, todo mundo, nesse domingo frio por aí. Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Acho que vai ficar mais fácil. Eu montei alguns slides para a gente poder ir acompanhando aqui. Deixa eu ver. Tá todo mundo vendo os slides? Sim. Opa, então tá. Como eu falei, meu nome é Bianca Almeida, né? Meu e-mail tá aqui embaixo, então se vocês quiserem, também depois eu vou mandar aqui no chat. E quem quiser me procurar no LinkedIn também, tá como Bianca Almeida. Vou me apresentar aqui, coloquei essa fotinho, para quem não estiver vendo a câmera. Como eu falei, eu sou estudante de neurociência, estava falando aqui para o Thiago que eu sou 99% neurocientista e aquele 1% entregando papelada na faculdade. Então, eu trabalho como analista de dados na Social Miner. O meu papel hoje lá é analisar dados e entender o comportamento de consumo online. Então, a Social Miner é uma empresa de dados e a gente tem uma plataforma de automação de marketing. Então, a gente analisa dados através de inteligência artificial ou mesmo de data mining, e a gente impacta pessoas com comunicações humanizadas, né? Então, lá eu trabalho toda a parte de análise de dados, tanto de consumo. Então a gente olha para a teoria e tenta transferir isso para os dados, né, e vice-versa, para entender como as pessoas estão se comportando e às vezes até por que elas estão se comportando daquela forma. E eu também trabalho muito com análise de dados, tanto quantitativa quanto qualitativa das nossas campanhas, né? Então a gente faz uma parte ali de neurolinguística. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre heurísticas e vieses cognitivos. Eu acho que são palavras que estão sempre em alta, né? Então, heurísticas, às vezes, a gente vê relacionado a algoritmos, viés cognitivo, a gente vê muito coisa de viés em algoritmo de inteligência também. Só que hoje eu vou falar um pouquinho da parte mais de neurociência, de fato. Bianca, Oi. eu juro pra você, quando eu leio esse slide aí, acho que você vai sacar aí um tarô, um búzios. Já me perguntaram se eu lia mentes. Bom, gente, eu faço neurociência, mas eu não leio mentes ainda, queria eu. Se eu tivesse um superpoder, acho que seria esse, eu escolher esse. Mas ainda não cheguei nesse nível aí. Bom, vamos lá. Beleza. Eu vou começar falando um pouquinho sobre tomada de decisão, aquele negócio de decision making, né? Eu acho que é uma coisa que está muito em alta também, mas a rigor, né, de o que é a tomada de decisão, ela é a ação ou processo de tomar decisões, especialmente importantes. Na psicologia e áreas correlatas, como a neurociência, ela refere-se ao processo cognitivo que resulta na seleção final de uma crença ou uma ação dentre diversas alternativas. Então, ela não é necessariamente uma ação, pode ser uma crença. Então, por exemplo, eu posso escolher dentre todas as cores que existem, eu posso escolher que a minha favorita é amarela. Então, é uma crença. Eu gosto muito de falar sobre tomada de decisão quando a gente pensa que a gente está tomando decisões o tempo todo. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente está tomando decisões. Seja, sei lá, tipo, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, qual é o caminho que eu vou fazer até o trabalho, tipo assim, quais são as decisões que eu vou tomar durante o meu dia a dia no trabalho. Então, a gente está o tempo todo tomando decisões. E até as mais simples. Então, por exemplo, se o seu cérebro, mesmo quando você não está conscientemente tomando decisões, ele está tomando decisões por você. Então, por exemplo, quando a gente vai atravessar uma rua e aí você não é tão consciente aquela parte de você olhar para um lado, olhar para o outro, ver se está chegando um carro ou não. Ou se não, por exemplo, atravessar a rua um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, porque tem um carro chegando.
Às vezes, inconscientemente, a gente toma decisões, às vezes, de, por exemplo, você vê que tem um carro chegando, você vai um pouco mais rápido. Não necessariamente você falou, opa, tem um carro chegando, vou andar um pouco mais rápido, mas a gente toma decisões, inclusive, inconscientemente. Então, um pouquinho sobre a história, né, desse campo de estudo. Dentro da psicologia, ele teve início ali na década de 60, 70, então já é um pouco antigo. Claro que dentro de outros, outros campos de estudo não é tão antigo, mas é uma coisa que a gente já vem falando bastante. Eu queria só colocar sobre o Daniel Kahneman. Eu nunca sei falar o nome dele direito, eu acho. Mas ele é um especialista em economia comportamental e ele ganhou o Nobel da Economia em 2002 devido a esses estudos que ele teve relacionados à tomada de decisão. Muitos desses slides eu montei com base no livro dele, que é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. É um livro que está bem famoso, então, e é um livro bem legal, assim, até na faculdade a gente usa ele como referência, porque realmente ele é um livro onde o Daniel ele explica muita coisa, ele explica os experimentos que foram feitos, ele explica bastante coisa, e ele é psicólogo e ganhou um Nobel de Economia, então há esperança para nós. Então ele ganhou esse Nobel, né, porque ele fez toda uma parte de tomada de decisão e de comportamento, economia comportamental, que é realmente como as pessoas tomam decisões. Acreditava-se até há pouco tempo atrás que a gente toma decisões tudo racionalmente, né? Então, por exemplo, quando as pessoas investem em ações ou quando elas compram uma coisa ou não, era esperado que a gente tomasse essas decisões tudo baseado racionalmente, mas a gente sabe hoje em dia que não é exatamente isso. Porque muitas vezes a gente toma decisão baseado em coisas emocionais ou a gente tem os vieses, né, que seriam os erros de julgamento. Então, por exemplo, quando ele até fala isso no livro, né? Quando uma pessoa ela decide, sei lá, investir em uma determinada empresa, nem sempre é baseado só naquele negócio de ganho e perda, demanda e etc. Pode ser, por exemplo, eu gosto muito de uma empresa, a empresa é brasileira, e aí eu acredito na empresa por algum motivo, né? Por alguma crença minha, e aí eu vou e invisto na empresa. Então, essa parte da decisão, ela também acaba sendo muito instintiva e emocional. E aí, por isso que hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre heurísticas e vieses. Eu coloquei aqui uma definição de heurística, né? Então, elas são regras que a gente usa para formar julgamentos e tomar decisões. Elas são atalhos mentais. Então, lembram quando eu falei sobre a gente atravessar uma rua? As heurísticas, elas reduzem o esforço cognitivo e simplificam o processo de tomada de decisão. O que é isso? O nosso cérebro ele é meio preguiçoso, na verdade. Então, ele está sempre querendo gastar menos energia e fazer a gente sobreviver, basicamente. Então, as heurísticas, elas acabam sendo atalhos mentais. Então, por exemplo, quando eu vou atravessar uma rua ou quando eu preciso julgar alguma coisa, se tipo uma coisa é perigosa ou não, se eu estou correndo um risco ou não, eu tenho esses atalhos que é justamente para eu gastar menos energia, para fazer o menor esforço possível e eu conseguir continuar o que eu estou fazendo. Então, lá, naquele exemplo de estou atravessando a rua, imaginem se a gente tivesse que, tipo assim, putz, estou atravessando a rua e tem um carro vindo em alta velocidade. Eu consigo perceber que ele tem alta velocidade e eu automaticamente vou andar mais rápido. Imagina se eu tivesse que pensar, tipo, olha, primeiro, aquilo é um carro, beleza. Eu acho que ele tá vindo, sei lá, tipo, 30 quilômetros por hora. Bom, se ele me acertar 30 quilômetros por hora e eu estou andando a 5 quilômetros por hora, bom, não tem como. A gente acaba usando esses atalhos mentais e fazendo as coisas muito instintivamente, muito emocionalmente, justamente porque a gente não consegue processar tudo isso, né? No livro do Daniel, ele coloca muito que a gente tem dois sistemas, né? Um sistema que é o rápido e um sistema que é o devagar. O devagar seria aquela parte mais de raciocínio, que a gente pensa, tipo, 2 mais 2 é 4, e o rápido seriam esses atalhos, né? Seria essa parte que a gente faz meio que instintivamente. Beleza, a gente tem atalhos, porém, a gente vai ter uma coisa que chama viés cognitivo, que ele é um padrão de distorção de julgamento que ocorre em situações particulares, levando a erros de interpretação e julgamento. Beleza, a gente tem esses atalhos, mas nem sempre esses atalhos vão ser certos, e aí eles levam a vieses cognitivos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses atalhos que a gente tem. Então, são atalhos cognitivos, né? Então, é como se fosse, tipo assim,
em vez de seguir por um caminho que a gente teria que ir por A, B, C e D, a gente vai por um caminho que é, sei lá, tipo A, F, D, que é para chegar mais rápido, mas ele pode trazer um viés cognitivo que seria um erro, né? Um padrão de distorção. Tudo bem? Gente, se vocês tiverem dúvida, podem me interromper, tá bom? Eu tenho uma dúvida. O hábito é um tipo de um atalho ou não? O hábito ele não chega a ser um atalho, porque ele é como se fosse um aprendizado, né? As heurísticas elas são inconscientes, então o hábito ele pode ser uma coisa consciente que você aprendeu e não necessariamente ela é um atalho. Eu não sei se ficou claro, deixa eu pensar. É Então, por porque eu exemplo, penso assim, por ah, exemplo, você falou do exemplo de atravessar a rua, né? Por exemplo, uhum, pô, eu faço o mesmo caminho todo dia, né? Então não faz sentido eu pensar todo dia no mesmo caminho. Tipo, eu já crio um hábito, né? Que uhum, internamente na minha cabeça que vai fazer com que eu não tenha um overflow de informações. E aí sim. eu consigo tomar decisões automaticamente, vamos dizer assim. Esse seria o hábito, né? Quando você aprende uma coisa, né? O hábito nada mais é do que uma coisa que você faz repetidamente, que você aprende a fazer, né? E aí se torna um hábito. Então, mas não necessariamente ele é um atalho mental, né? Ele pode ser realmente uma coisa que você aprendeu a fazer e que você segue esse padrão, né? Digamos assim. Então, por exemplo, que nem você falou, putz, eu atravesso a mesma rua todo dia e eu sei mais ou menos. Você sabe o caminho, você segue esse caminho, você tem o hábito de fazer isso, mas se vier um carro inesperadamente, você tem, tipo, um atalho mental de saber o que fazer. Entendi. Tudo bem? Tá. Beleza. É, tá. Mais alguma dúvida, gente? Podem me interromper, ainda não tem problema não, viu? Se eu estiver falando muito rápido também, às vezes eu me empolgo. Bom, vamos lá. Bora. Então eu vou falar algumas heurísticas e eu sempre vou colocar vieses cognitivos relacionados a essas heurísticas, tudo bem? Então, a primeira que eu queria trazer aqui é a heurística da representatividade. Ela é um julgamento por estereótipo, onde as bases elas são modelos mentais de referência. E aí a gente tem, né, que o fato de algo ser representativo não significa que ele é mais provável de acontecer. Isso dentro, né, de uma população geral. Então, isso é muito relacionado quando a gente cria estereótipos e aí a gente baseia nisso. Então, por exemplo, ele coloca um estudo, né, que ele dá uma descrição de alguma coisa. Então, por exemplo, ele dá uma descrição de uma pessoa. Então, se eu falar, essa pessoa é um homem, ele mora em São Paulo, ele gosta de jogar videogame e ele acessa muito a internet. Eu te dou algumas coisas dessa e aí, por exemplo, eu pergunto, qual é a probabilidade, né, ou qual que é a profissão dele, ou eu coloco duas profissões para você pelo estereótipo de homem que gosta de videogame, acessa muito a internet, mora em São Paulo, você provavelmente pode pensar que, sei lá, tipo, ele trabalha com tecnologia, ou, sei lá, ele trabalha com alguma outra coisa. Mas esse é o estereótipo representativo para você. Mas isso não significa que isso é mais provável de acontecer. Então, se eu pegar toda a população de São Paulo e pegar todos os empregos e a distribuição, provavelmente, tipo, sei lá, uma, que, provavelmente as pessoas que trabalham com tecnologia é um número menor do que o resto. Então, não necessariamente isso é mais provável de acontecer, né? Só que a gente sempre baseia o nosso julgamento por estereótipo. E aí que entra, tipo, alguns perigos, né, de ter os vieses. Alguns dos vieses relacionados a isso é a falta de sensibilidade à proporção de base. Então, a gente tende a ignorar as proporções da base, como eu falei, na avaliação da probabilidade quando é fornecida qualquer outra informação descritiva, mesmo se essa for irrelevante. Então, por exemplo, a pessoa acessar muito a internet provavelmente é irrelevante para saber se ela trabalha com tecnologia ou não, porque a grande maioria das pessoas, a grande maioria não posso falar isso, né? Mas acredito que grande parte das pessoas de São Paulo acessam a internet hoje em dia, principalmente com celular e etc. Então, Beleza. essa informação ela pode ser relevante, só que a gente junta ela na descrição e fala, então pode ser que é um homem, então ele trabalha com tecnologia. E a mesma coisa pode acontecer ao contrário. Então, por exemplo, se eu falar, tem uma pessoa que ela acessa muita internet, trabalha com tecnologia, ela gosta de games, eu dou uma descrição e aí eu falo, você acha que é homem ou mulher?
E aí, pelo estereótipo, a gente acaba chutando que é homem, mas não existe nenhuma Entendi. probabilidade, assim, né? Nenhuma certeza, né? Quando a gente fala de proporção, de que essa pessoa é um homem ou não. É uma verdade universal daquela pessoa, né, vamos dizer assim. Exato, é. É universal entre aspas. Sim. Outra coisa é a falta de sensibilidade ao tamanho da amostra. Então, a gente não é capaz de apreciar o papel do tamanho da amostra na avaliação da confiabilidade das informações. Então, só para vocês entenderem, o nosso cérebro ele é muito ruim de matemática, assim. Para a gente fazer coisas automáticas, etc., a gente não. A matemática ela é muito recente, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, sei lá, a gente como espécie, a gente usando linguagem e a gente usando matemática, a matemática ela é muito recente, então ela não é uma coisa natural. A gente tem uma coisa natural de proporções. Então, por exemplo, se eu colocar uma coisa menor e uma coisa maior, se eu colocar, sei lá, tipo, um rato e um elefante, você consegue claramente dizer o que um é maior do que o outro, você sabe essa proporção, né? Mas a gente não tem muita capacidade de estatística, né? O cérebro não consegue fazer essas avaliações estatísticas. Então, muitas vezes, quando a gente vai avaliar alguma coisa, a gente não tem sensibilidade ao tamanho da amostra. Então, às vezes, alguma coisa acontece, sei lá, por exemplo, isso é uma história real. Eu caí 2 vezes, uma na rua e uma no trabalho, quando eu estava usando um tênis específico. Depois da segunda vez, eu nunca mais usei o tênis, porque eu falei, deve ser porque eu estava usando esse tênis. Só que eu usei esse tênis, tipo, muito tempo. Então, tipo, por causa de 2 vezes em, sei lá, tipo, 100 vezes, 300 vezes que eu usei o tênis, eu caí. E eu falei, deve ser por causa disso. Então é uma falta de sensibilidade ao tamanho da amostra, porque a amostra era de 2 em mais de 100. Então a gente tem essa coisa de. A gente não consegue fazer uma estatística, né, do que está acontecendo de fato. Legal. Uma outra heurística relacionada a essa parte, né, de números e etc., é a heurística da ancoragem. Ela é muito famosa, então ela é usada em diversas situações onde a gente precisa estimar um número ou valor. Então, como eu falei, a gente é muito bom em relacionar proporções. E aí a gente sempre vai considerar uma quantidade para avaliar uma quantidade desconhecida, a gente usa uma outra quantidade como âncora, né? Então, por exemplo, quando a gente vê promoções, isso é muito, muito, muito usado aproveitado, né? Quando a gente vai comprar algumas coisas. Então, quando a gente vê lá, por exemplo, D 1999 por, sei lá, 1699. A gente, por mais que 1699 ainda seja muito dinheiro, a gente ancora no primeiro valor. Então a gente fala, ficou mais barato. A gente está sempre comparando valores, a gente não necessariamente consegue medir, né? A gente não consegue perceber os números. Então, o viés que é relacionado a isso é justamente o ajustamento insuficiente da âncora, que é quando a gente faz estimativas com base em valor inicial, e em geral a gente faz esse ajuste insuficiente para o valor final, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo. Esse é um exemplo que eu tirei desse livro do Sean Ellai e do Morgan Brown, que é o Growth Hacking. Esse é um exemplo bem famoso, onde eles tinham um anúncio do The Economist de 3 tipos de assinatura. Então, eles tinham a edição digital, que era $59 por ano, a edição impressa, que era $125 por ano, e a edição impressa mais digital, que era $125 por ano também. Então, eles colocaram isso, e aí eles viram, um professor viu isso e ele falou, putz, parece que não faz sentido, né? Ser o mesmo preço, a edição impressa e a edição impressa mais digital. E ele fez uma pesquisa para saber a quantidade de alunos que escolheria cada tipo de assinatura. E ele viu que 16% escolheria a edição digital, 84% escolheria a edição impressa mais a digital, e ninguém escolheu a edição impressa. Aí ele pensou, putz, o que será que está acontecendo aqui, né? O que as pessoas estão fazendo? Então, ele fez um segundo teste. Ele colocou a edição digital por 59 por ano e a edição impressa mais a digital por 125. Então, ele tirou essa parte de colocar a edição impressa e a impressa mais digital.
E aí ele pegou os outros dados, né? Então ele viu que 68% das pessoas pegavam a edição digital nesse segundo teste e a edição impressa, mas digital 32% das pessoas. E o que acontece? Na primeira opção, as pessoas Caraca, elas que sinistro. pensavam que a digital saía de graça. Por quê? Porque quando você olha aqui, você consegue ver que você ancora o preço da edição impressa em US$ 125. E aí, quando é o mesmo preço, a edição impressa mais a digital, você fala, ah, então eu vou pegar a impressa mais a digital, ué. Se a edição impressa custa 125 por ano, eu vou pegar essa. Legal. Então, é um estudo que eles fizeram, né? Um estudo bem rápido, mas se vocês repararem, isso é muito comum quando você vai assinar algum plano de alguma coisa na internet. Então, eles sempre colocam, tipo, uns 3 planos, e aí eles colocam o plano mais barato, tipo, num valor meio médio, e eles colocam outro muito caro, mas na Verdade. verdade eles querem que você escolha o do meio, que é tipo o preço que eles colocam que seria o melhor para eles. Porque Sim. eles sempre estão ancorando esses preços, então isso é muito comum. Outra coisa que a gente faz também com relatividade de preço, a gente é muito ruim, assim como estatística, a gente é muito ruim de calcular a porcentagem. E aí uma das coisas que a gente faz é que geralmente quando a gente vê um número quebrado em cima de uma porcentagem e ele é menor do que o valor total, a gente sempre escolhe o valor total. Então, por exemplo, digamos que eu tenho, sei lá, uma coisa que custa R$ 300, e aí eu vou lá e falo, tipo, ah, você pode pegar 15% de desconto, ou. Deixa eu fazer uma conta aqui, gente, rápida, que eu tô chutando aqui. Deixa eu só ver aqui. Você pode pegar 15% de desconto, ou você pode pegar R$ 30 de desconto. E aí, quando você pergunta para as pessoas para elas responderem rápido o que elas preferem, elas respondem que elas preferem R$ 30, porque 30 é maior que 15. Só que quando a gente vai ver, 15% de 300 é 45. Então, tipo assim, seria melhor para ela se ela escolhesse o 15. Só que a gente tá sempre, tipo assim, a gente ancora no que parece maior. E a gente trabalha com e-commerce, né? Quando a gente fez essa palestra lá na Social Miner, alguns dos nossos clientes comentaram que eles fazem teste, né? Então, por exemplo, eu vou colocar o valor do cupom total e eu vou colocar a porcentagem. E eles falam que às vezes o valor do cupom total performa muito melhor. Então, a gente tinha um cliente que comentou que ele tinha um ticket médio muito alto e que ele colocava 3% de desconto, mas era um valor bacana. E aí depois ele mudou para R$ 50 de desconto e performou bem melhor, porque as pessoas veem 50, elas acham que é bastante. Só que como o ticket médio era alto, os 3% era maior do que os 50. Então, às vezes, para as empresas é melhor ela dar um valor Entendi. cheio, só que parece maior do que 3%, porque a gente realmente não sabe muito fazer conta, né? A não ser que a gente pega a calculadora e fica ali fazendo conta. Beleza. Então, essas duas heurísticas, elas são bem relacionadas à nossa, assim, incapacidade, entre aspas, né, de fazer contas mentalmente, e não conta mentalmente do tipo, soma aí, o que é 3 mais 7 vezes 12. É mais a nossa capacidade de entender números mentalmente e de conseguir fazer essas contas estatísticas e etc. Alguma dúvida, pessoal? Show de bola. Beleza. Muito interessante. Outra heurística é a heurística da disponibilidade. Então, quando a gente tem que estimar o quão provável ou quão frequente é um evento, a gente baseia na disponibilidade dele. Então, eu coloquei aqui que o viés relacionado é justamente o da disponibilidade. Então, tem essa figura aqui que é a heurística da disponibilidade, que é o que realmente acontece no mundo e o que aparece nas notícias, né? Então, um dos exemplos mais famosos disso é quando a gente tem mais medo. Então, por exemplo, se você perguntar para as pessoas do que elas têm medo de morrer, coisas que aparecem muito comum, né? Eu tenho medo de morrer em acidente de avião, eu tenho medo de morrer, sei lá, mordido por um tubarão, eu tenho medo de... Tem várias coisas que as pessoas têm muito medo. Só que aí quando você vai ver, as pessoas morrem mais por, sei lá, tipo, ataque no coração, acidente de carro. Essas coisas são muito mais prováveis de acontecer, né? Quando você pega a população no geral, só que elas têm mais medo de morrer por outras causas, porque é o que mais aparece, é o que está mais disponível na memória delas. Então a gente acaba tomando decisões baseado em informações mais facilmente acessadas ou disponíveis. Então isso é muito engraçado, porque quando
eu tava comentando disso, né? E aí eu até comentei de um caso que uma amiga minha, ela ia pro Ceará, eu acho, e aí ela falou que, tipo, ela não ia nadar lá porque tinha tubarão. E eu fiquei tipo, mano, mas a probabilidade de você ser mordida por um tubarão é muito pequena. Tipo, isso não faz o menor sentido você andar de carro em São Paulo. Tipo, como assim? Não, não faz sentido. Aí ela falou, não, mas no mar você não tem grade, que não sei o que. Eu falei, que? Eu não tô entendendo. Então a gente tem esse viés da disponibilidade, né? Que se a gente vê muito e tá mais fresco na memória, a gente acaba, tipo, criando, né, tomando essa decisão e criando essa crença até. Legal. A gente tem uma outra heurística, que é a do afeto. Então, é quando a gente usa o afeto, as emoções, para jogar benefícios ou riscos. Lá atrás, quando eu falei sobre quando a gente compra uma ação, etc., então isso é relacionado à heurística do afeto, né? Então, a gente usa emoções para jogar benefícios ou riscos, né? Então, por exemplo, quando as marcas usam de coisas mais emotivas, né? Elas estão realmente tentando apelar para essa parte, né? Para essa heurística, para esse atalho mental que você tem de escolher as coisas que é, você tem mais afetividade, etc. Então, por exemplo, não faz muito sentido ter cachorro em propaganda de papel higiênico. Mas aí imagina o desafio que é para uma marca fazer propaganda de papel higiênico, né? Então eles acabam colocando uma coisa fofinha que é para você se relacionar ali com aquilo e sentir um afeto, emoção. E hoje em dia as marcas usam muito cachorro em propaganda, né? Propaganda de cerveja, propaganda de Sim. carro. Então tem muita coisa que propaganda no geral usa, levando para essa parte, né, do afeto e da emoção. Então, quando a gente pega, tipo, Dia das Mães e Dia dos Pais é o clássico que eles fazem aquelas propagandas lindas para chorar, que é realmente pra gente julgar que a marca é boa ou ruim, baseado nisso, baseado nas nossas emoções, e não necessariamente, tipo, racionalmente no que elas fazem, os riscos que elas trazem, etc. Casal margarina, né? Exatamente, família, casal margarina, então nossa, tem muita coisa. Até o uso, né, de celebridades, assim, eles usam porque Verdade. você tem um afeto, né, você tem ali Sim, um sim. julgamento Diferença, né? baseado, uma influência, um julgamento baseado no que você está sentindo, não necessariamente na, é, racionalmente, né, então é muito legal porque E eles você fazem. pensa, né? Imagina quanto que é para contratar uns caras desses e mesmo assim eles ainda colocam, ou seja, funciona. Se não Exato. funcionasse, Sim, exato. E eles fazem até pesquisa, né? Tem empresa de pesquisa que eles fazem justamente para descobrir o que as pessoas acham de celebridades. Então, por exemplo, eles pegam e perguntam, né? Tipo assim, você conhece celebridade? Tem lá uma foto, sei lá, tipo, do Tony Ramos. Aí eles perguntam, o que essa pessoa te passa? Aí te passa confiança, te passa alegria. E eles perguntam várias coisas que as pessoas sentem, né, em relação a essa celebridade, para depois direcionar, as marcas podem direcionar o que elas querem. Então, tem marcas que usam certas pessoas por causa da confiança. Eu acho muito engraçado o Cristiano Ronaldo, né? Ele tem uma imagem muito de alta performance para as pessoas, né? Porque ele já foi considerado o melhor jogador do mundo várias vezes, etc. E aí ele vai lá e faz propaganda de, sei lá, tipo, shampoo de caspa, barbeador. Então é muito relacionado a essa parte de alta performance, de masculinidade, etc. Então é muito relacionado a como que a gente julga isso, né, de afeto e emoção. é que muito na mídia E aparece muito como metrosexual também, né? E tal, faz sobrancelha e tal, tipo, é aquele cara que é mais moderno, vamos dizer assim, né? exato. Uma vez eu caí numa conversa dessa com os meus amigos, né? De o que eles achavam do Cristiano Ronaldo. Mas era muito. Eles estavam falando assim, tipo, sei lá, às vezes eu penso, mano, se o cara é muito foda desse jeito, ele faz essas coisas, por que não eu? Eu falei, eu imagino que é bem isso que as marcas pensam, usar ele como garoto propaganda, né? Então é muito legal isso. É, é Show. engraçado como, até só abrindo parênteses, é engraçado como essa parte de tomada de decisão, heurísticas, etc., às vezes as marcas tentam usar para influenciar, né, a gente. Eu não gosto muito desse termo, tipo, você está influenciando pessoas, tipo assim, manipulando,
porque eu acho que desde que a marca seja sincera, assim, não tem nada que coloque em risco, assim, de você estar manipulando alguém, né? Desde que ela não esteja mentindo, então tudo bem. Então vamos lá. Eu coloquei aqui agora alguns viés cognitivos relacionados à análise de dados, porque acho que é até um pouco o foco, né? No meu dia a dia, eu tento pensar muito sobre se eu estou sendo enviesada ou se a minha base está sendo enviesada por alguma coisa, né? Eu acho que isso é uma questão sempre que a gente tenta fugir quando a gente está analisando dados, porque muitas vezes a gente tem uma hipótese, né? Eu gosto de brincar que quando eu estou analisando dados, eu queria que eles fossem como pessoas que me amam, que respondem minhas perguntas sem me machucar. Então, que é aquele negócio, né, de você ter uma hipótese e você quer que o dado confirme a sua hipótese, você quer que o dado esteja bonitinho. Então, essa parte de analisar dados, eu acho que sempre quando tem uma pessoa por trás analisando os dados, ou mesmo uma máquina, a gente sempre tem que tomar cuidado para fugir um pouco desses viéses cognitivos, né? E a gente tem muitos viéses cognitivos relacionados à análise de dados. Eu trouxe aqui um que é a armadilha da confirmação. Então, que nem eu falei, os indivíduos tendem a buscar informações de confirmação para o que consideram ser verdadeiro e negligenciam a busca de indícios de não confirmação. Então, como eu falei, às Reza para vezes, dar tipo um assim, você tem uma p-valor pequeno, hipótese. né? Oi? Reza para dar um p-valor Sim. pequeno lá no chat. Sim, ou senão você fica, tipo, mudando algumas coisas, tirando os outliers para encontrar o p-valor pequeno, né? Só que você tem que desistir e aceitar que não dá, que tá errado. Então, isso é uma coisa, eu acho que até, assim, não digo comum, mas às vezes eu me pego assim, tipo assim, puta, eu tenho uma hipótese de como as pessoas estão se comportando dentro de um site. Aí eu começo a analisar o dado, e aí eu vejo, puta, parece que não é como eu pensei. Aí eu falo, mas e se não sei o quê? E se não sei o quê? Aí quando eu vejo, eu tô, tipo, muito, muito, muito específica, que é aquele negócio, né, que a gente fica muito específico, e aí só pra tentar Não tem confirmar nem a minha. amostra, né? Não tem nem Exato, amostra para você não fazer. tem amostra, Aí vai ter e que ir aí para um paramétrico que também é menos poderoso e aí é uma porcaria. exato, e aí você tá caindo na sua armadilha da É. confirmação, que a gente E às busca. vezes você tá achando. É o próprio viés, né? É o resultado que Sim, você quer achar. exato, é. E é engraçado porque, assim, isso acontece na hora que a gente tá analisando dados e acontece, assim, tipo, no dia a dia. Que é aquele negócio, sabe quando você vê uma pessoa postando coisa que você não quer ler no Facebook, e você vai lá e, tipo, silencia as publicações dela? Que você só quer buscar informação daquilo que você considera verdadeiro, então você só quer ver o que te agrada. Então é bem isso, de, tipo, você não quer ficar, tipo, procurando e sendo negado o tempo todo. Então a gente fica, tipo, armadilha da confirmação. A gente fica o tempo todo tentando confirmar aquilo que a gente acredita. Legal. E com dados isso é muito, muito, muito perigoso. Então tem que tomar um cuidado dobrado, assim, para não acontecer. Eu, às vezes, fico tipo, mas eu achei que era isso. Aí, não. Mas os dados mostram outra coisa, os dados mostram a verdade. Tem um amigo meu que ele fala que às vezes os BIs nas empresas não se dão bem porque eles incomodam, né? A verdade incomoda, os dados incomodam. Então, eu acho que é muito isso. Às vezes É o. muito complicado, né? Porque você não tem como refutar ali, né? Aí vai lá e fala, não, o dado tá ruim, né? O dado tá ruim, o dado tá ruim. É verdade. Então, Aí eles atacam o dado, né? exatamente. Ou senão, às vezes, a ferramenta de visualização de dados, né? Que eu fico assim, gente, isso aqui é só a cortina, não quer dizer nada isso aqui, calma, não é o gráfico. Então, isso aqui é muito comum em análise de dados, né? A gente tem que sempre se policiar para isso não acontecer. Tem um outro que é relacionado a isso também, que é o excesso de confiança, que a gente tende a ser excessivamente confiante quanto à infabilidade dos nossos julgamentos. Então, sabe, é que nem eu falei, tipo, mas eu achei que era isso. Tipo, eu tenho um excesso de confiança no que eu julgo como verdade, né? Então, a gente sempre fica chocado quando acontece uma coisa assim, que a gente fica muito chateado. É, tem até uma coisa que chama dissonância cognitiva, que é quando você tem dois valores, né, cognitivos, seja uma crença ou uma ação que eles se contrapõem. Você sofre com isso, é realmente, tipo, até a ativação do seu cérebro é como se você tivesse, tipo, não gostei, sabe? E o exemplo que eu sempre dou é, tipo, eu adorava o Johnny Depp e aí ele foi
sei lá, tipo, cometeu violência contra a mulher dele, eu falei, tá vendo? Eu não posso mais gostar de você. Então eu sofri uma dissonância cognitiva quando isso aconteceu, porque eu tendo, né? Tipo, a gente tende a ser confiante quanto a gente julga uma pessoa boa, ruim, ou quando a gente julga um dado. Então a gente sempre é, a gente é muito confiante, aí a gente tem que ter assim a noção de que a gente pode estar errado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente analisando dados, né? Porque às vezes eu confio tanto que o negócio tá certo e aí eu vou lá e confirmo e aí quando eu vou ver não era bem isso, né? Então a gente tem que estar sempre preocupado com isso. Verdade. Tem o viés da seleção também, que é quando a amostra coletada ou analisada ela não corresponde à população total de dados. Eu acho que isso é um pouco comum também, né, na análise de dados. Eu acho que a gente tem sempre ter a preocupação de pegar, né, a amostra correta. Então, uma coisa que acontece muito, por exemplo, com os dados que eu analiso lá no Social Miner, é que a gente tem muita sazonalidade. Então, por exemplo, a gente tem vários clientes que são e-commerce e às vezes a gente tem uma sazonalidade de uma loja específica e aí a gente tem que excluir eles dos dados porque eu estou pegando, por mais que às vezes eu pegue, sei lá, tipo, randomicamente, etc., mas eu estou pegando um período de sazonalidade, então não é correspondente a, tipo, uma população total e num período, tipo, normal, né? Então a gente Exatamente. tem que Dia, tomar sempre... Dia das Mães, no Natal, efeitos Exato. secundários em geral, né? Então, e a gente pode, por exemplo, ver um comportamento nos dados e quando a gente vai ver, putz, era sazonalidade, não dá. Então, às vezes, uma vez isso aconteceu, a gente estava fazendo uma análise, né? E aí a gente viu algumas coisas melhorando, só que quando a gente foi ver, a loja estava fazendo aniversário. E aí tinha muita Entendi. gente comprando, tinha muito cupom, tinha muita coisa rolando. É, E a gente falou, putz, não era exatamente as nossas ações, né? Era realmente, verdade. tipo, a loja está fazendo aniversário, vai vender mais. Então, Isso, eu isso acho é que muito importante. sim, eu acho que. Porque a- a gente faz vamos dizer, eu não sei se você já entra nessa, mas se você faz o box plot lá, né? Que é um gráfico para sim, detecção de outliers. Aí você vê um sim, ponto lá fora das cercas lá e ele pode ser ou não, né? Um outlier de fato. Ele pode ser um ponto influente, né? Como você sim, falou, esse caso aí das lojas, né? Ela estava fazendo aniversário, então ela realmente ganhou aquilo, né? Mas isso vai sim. influenciar na tua análise. Mas você não pode pegar e retirar da tua análise isso, né? Porque vai viesar, né? Exatamente, Já o outlier, se fosse um erro, né? O cara botou um zero a mais ali Uhum, na história, né? E aí você tira aquela observação porque tá errado, né? sim, Acho que é exato. importante fazer esse link aí. Tem que ter muito rigor estatístico, né, na hora de fazer essas coisas. Sim, Antes de trabalhar, de ir para o mercado, né, eu comentei que eu fazia pesquisa com rato. E quando a certo. gente vai fazer pesquisa com animais, né, a gente tem que calcular o N da amostra antes, porque a gente não pode simplesmente sair desperdiçando animais, né, etc. Tem Certo. todo um cuidado do conselho de ética e tudo mais. Então, Isso. mas mesmo assim, a gente sempre pega um N um pouco maior, porque sempre tem um rato que quer estragar o experimento e a gente precisa excluir ele. É o rato outlier. Sempre tem um. É muito engraçado que todo mundo que trabalha com rato fala, gente, sempre tem um que não dá. Mas era Não. em que sentido a pesquisa? Era. Eu fiz pesquisa, eu fiz duas pesquisas, né? Eu fiz uma com percepção de tempo e motivação, então os ratos tinham que fazer uma tarefa de percepção de tempo e a gente dava Aí tu pegava diferente. um Bolt da vida, já era, acabou o experimento. É. Ratinho Bolt. Exato, e aí a gente tinha que injetar alguns fármacos, né, para entender como a motivação deles mudava, né, nessa tarefa. E depois eu trabalhei com memória, então a gente estudava para ver se ratos são capazes de lembrar uma sequência NBAC, que na verdade é, por exemplo, eu te dou 5 elementos e eu peço para você lembrar o penúltimo. Inclusive, ratos são capazes disso, que eu achei incrível. E aí depois a gente o estudo continuou, né? Depois que eu saí do grupo e eles fizeram alguns estudos para entender exatamente onde no cérebro isso é localizado, né? Pô, da Então, hora demais. Eu lembro você falando disso, daquele livro do Charles Duhigg, Poder do Hábito. aham, Conhece? Cara, sim, ele faz, conheço. faz pesquisa com rato também, né? Ele bota o rato no labirinto, né? E aí, à Uhum, medida que vai passando o tempo, ele vai criando hábitos, né?
na cabeça do Sim, ratinho e ele vai sabendo aonde chegar mais rápido na comida, né? É muito sim, sim. legal. Ratinhos Aí são. você vê os anseios, né? É, Qual o nome? Os gatilhos, né? Para ativar o hábito e tal. sim, Muito sim. interessante esse livro. Esse livro é bem foda. É, então, os ratos são muito inteligentes, é muito gostoso, assim, eu sou muito fã de trabalhar com rato. E eu sempre gostei muito de fazer pesquisa, né? Mas, enfim. É, Deve ser bom, por isso que eles botaram o Pink, né? Pink cérebro lá sim, sim, do é. desenho. É, então, bom, vamos lá. Tirando o parte dos ratos, gente, desculpa, sempre Beleza. tem Tranquilo. vários memes sobre, tipo, quando as pessoas estão numa conversa aleatória e eu trago os assuntos da minha pesquisa, assim, tipo, vamos lá, então. Mais um viés relacionado à análise de dados é o viés da correlação. Então, eu acho que esse é bem famoso também, que é quando a gente infere uma relação de causa entre duas variáveis, mas ela não é verdadeira, pois alguma variável ficou de fora da análise. E aí tem Excelente. aquela máxima do correlação não significa causa. Eu lembro que quando eu comecei a Isso estudar mesmo. estatística lá na faculdade, uma das coisas que o professor sempre batia o pé era correlação não significa causa. Então, Exatamente. é, é uma coisa também comum, né? Às vezes a gente está analisando dados e a gente tem uma hipótese de que é por causa de alguma coisa e aí a gente acaba essas duas coisas elas são correlacionadas, mas elas não querem dizer causa, né? Então, Correlação só quer dizer que elas caminham juntas, né? Ou caminham em sentidos opostos, né? Não quer dizer que uma sim, causa ou provoca a outra, né? Só quer exato, dizer que se você tá na praia, né? Como é que era? É do, a do sorvete, né? Se é que a a correlação quantidade entre. de sorvetes vendidos ela é correlacionada, eu acho que com a morte de crianças, alguma coisa assim. Só que Tinha aí, alguma coisa assim, sim, né, do Nicolas Cage também, né? Tem aquela. eu trouxe esse exemplo Adriana Silva falou. Falou. do Nicolas Cage, que é número de Isso. pessoas que se É, afogaram quando elas caíram numa piscina, e filmes que o Nicolas Cage aparece. Então elas são é, correlacionadas, né? Ali eles pegaram exatamente. 10 anos. Isso, pode ter uma terceira ou quarta variável, né, que pode estar causando Sim, isso, né, que a gente não tá vendo, está influenciando na nossa análise, né? E sim, aí a gente sim. não consegue perceber essa variável, né? Então, esse site é bem legal, ele tem algumas correlações absurdas, né, que nem essa com filmes que o Nicolas Cage aparece. Isso é muito legal porque muitas vezes a gente tem uma visão meio míope, né, do cenário. Então, a coleta, né, de dados ela é muito importante. Você entender até quais variáveis você precisa coletar, porque às vezes a gente você encontra uma correlação entre duas coisas, e aí, meu, você constrói algoritmo em cima, você faz um monte de coisa, só que quando você vai ver, elas não causam uma outra. Então, você não consegue, né, performar isso muito bem. Então, Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente acha algumas relações que não existem, né? Estão influenciadas por outros fatores que não estão na nossa análise, né? Que a gente não conseguiu colocar dentro da nossa análise. A gente não é, mapeou direito o caso, né? Tem uma terceira variável que está influenciando aí na história e a gente não pode dizer que uma causa provoca a outra, né? sim, exato, é. O que a gente faz muito, pelo menos com pesquisa em si, né? Não sempre na análise de dados dá para fazer isso, mas com pesquisa em si, a gente sempre faz teste. Então, a gente geralmente, por exemplo, quando a gente faz a pesquisa com os ratos e a gente tem uma hipótese de que alguma coisa está causando outra, né? A gente sempre faz testes, a gente faz grupo controle, a gente faz uma série de medidas, né, para garantir que realmente uma variável está afetando a outra e tendo uma relação de causa e não só de correlação, né? Legal. É bem bacana. Bom, pessoal, eu queria trazer. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Pode perguntar alguma curiosidade também, se vocês tiverem. Fica à vontade aí, pessoal. Essa é a hora. Sim. Ó, Jéssica, Eu não tô com o chat Olá, aberto, deixa eu abrir. Adriana, Dri, pode mandar bala aí. posso? Pode desmutar aí e manda bala, pessoal. Não sabe desmutar, não? Vou desmutar todo mundo aí, calma aí. Estão me ouvindo? Opa, agora eu tô. Tá me ouvindo? Desmutei todo Bianca, mundo aí. Fala eu aí, achei, Guilherme. Manda achei, aí.
interessante, né, essa questão do viés aí, e algo que a gente vê, eu já vi exemplo, por exemplo, associado a algoritmo de inteligência artificial, mas não precisa ser o robô, porque, na verdade, o robô vai aprender isso, né, por causa da gente. A questão do racismo, que é ligado a isso, né, a gente vê que no nosso país a maioria é negro, e aí eu já vi pesquisas, né, que aí, por exemplo, tem a questão de que a maioria é negro nas cadeias, e aí a questão de que isso fica, essa imagem associada, e que isso a gente precisa quebrar. Sim. Sim, com certeza. Qual que é Inclusive o caminho que a nos gente pode Estados usar, Unidos. desculpa aí, mas qual o caminho que a gente poderia tentar individualmente e também aí tentar multiplicar para ir quebrando essas ideias que são erradas? Olha, eu gosto muito do assunto também. Eu acho que muito se fala quando a gente fala de algoritmo que você depende da base que você está treinando realmente, né? Então, essa parte do racismo e até do machismo, ela é muito perigosa, né? Porque a gente vê, tem um TED Talk que eu acho muito legal, que É é da uma Cat O'Neill, né? Fighting Weapons of Against Bias. Destruction. Não é não? Não, é um que Ah, chama Fighting Bias in Algorithms. Alguma ah, coisa assim. Mas é uma moça, né, que ela é negra, e aí ela fala que ela estava estudando percepção, né, de faces. E aí ela é negra e ela o algoritmo não reconhecia a face dela. E aí quando ela colocava uma máscara branca, ela mostra o vídeo, quando ela colocava uma máscara branca, que tinha só 2 buracos e uma caramba. linha assim preta, reconhecia. Então, eu acho que é muito o primeiro passo é a gente ter consciência disso. Eu acho que isso está sendo bem espalhado. Eu acho que até, por exemplo, quando a gente fala de viés de estereótipo, está muito relacionado a isso. Eu acho que a gente ter consciência disso. Acho que o segundo passo é realmente, quando a gente fala de algoritmo, é a gente lutar para usar uma representação da população geral, realmente. Então, Acho que tem que ter transparência também, né? É o exato, ser principal. transparente. Eu vi, por exemplo, outro dia um post no Medium de uma moça falando sobre viés, quando você mostrava uma foto de uma pessoa cozinhando, ele sempre falava que era mulher, porque provavelmente ele foi treinado só com fotos de mulheres cozinhando, né? Entendi. Então, é uma coisa assim Interessante, sim. é muito interessante, mas eu acho que eu acho que a gente ter consciência disso já é um passo. Eu acho que também a gente quebrar um pouco desses estereótipos. Então, eu entendo que, por exemplo, a maioria da população carcerária, ela é negra, só que não significa que todas as pessoas que são negras fizeram alguma coisa ou que, putz, eu preciso, assim, o racismo ele acaba sendo muito estrutural, né, nessa parte. Então eu acho que a gente tem esse estereótipo, até porque ele é muito reforçado pela mídia, por vídeos, por filme, por muita coisa que a gente tem em contato, né? Então a gente acaba criando esse estereótipo na nossa cabeça. Eu acho que é realmente quebrar esse estereótipo que a gente tem. Então isso é muito Pessoal, forte, assim. oi, boa noite. Pode Boa falar, noite, Fernando. tudo bem, Fernando? Beleza, tudo bom? Beleza? Nesse assunto, eu queria até adicionar algumas coisas que eu acho importante aí, né? Eu acho que transparência é essencial para esse assunto. Na França, por exemplo, tem uma lei que nada pode ser decidido na vida do cidadão se o código não for aberto. Nada que é automatizado, né? Bom, E isso é isso ótimo. já é uma das coisas que ajuda Excelente. muito, né? A lutar contra esse preconceito do bias aí, que é automático, né? Como a gente acompanha a palestra aqui, não dá para fugir, ninguém vai fugir disso. E um outro jeito é aumentando a diversidade, né? Das Sim. pessoas que fazem esse código, né? Porque os programas, os algoritmos aí que detectam faces, tal, tem tantos problemas de reconhecer pessoas negras, ou porque se você procura pessoas cozinhando, aparecem só mulheres, porque provavelmente foi o mesmo tipo de pessoa que fez, Sim. né? Foi um grupo de pessoas idêntica que fez, né? E esse é o único, não tem outro jeito de lutar, não sei esses dois caminhos, sabe?
transparência para que todo mundo consiga acessar o código que faz aquilo e ver se aquilo é enviesado ou não, e mais diversidade na decisão, se não na hora de que está construindo mesmo, na codificação em si do código, mas pelo menos um conselho ali de diversidade, né, que traga realmente pessoas diversas, pessoas negras, pessoas trans, que tragam mulheres, e ali para tomar uma decisão de tipo, tá, mas o que o nosso software vai levar em consideração? Como o nosso modelo tem que funcionar, né? Verdade. Então, só queria fazer esse adendo aí. Obrigado, tô gostando muito da live aí, tá? Queria botar Obrigada, Fernando, perfeito. Que lá nos Estados Unidos, né, teve um caso, né, que aconteceu e tal, que um modelo lá, eles usam para penalização das penas, né? Para dizer a quantidade de anos que o cara vai ficar preso, por exemplo. E aí, um cara que era branco e reincidente tinha maior peso do que um cara que era negro e não reincidente. Sim, então, inclusive, esse sistema, ele começou na cidade... Eu trabalho com segurança pública, né? O Thiago me conhece há algum tempo aí. Eu trabalho com segurança pública em algoritmos de classificação. E, assim, é uma coisa que acontece bastante. Esse algoritmo até, ele chegou a ser usado em mais de 100 cidades nos Estados Unidos. Hoje ele caiu em desuso, se eu não me engano, acho que 3 ou 4 cidades só continuam usando. Ele precificava também a questão da liberdade condicional que eles têm lá, esqueci o nome agora. Mas ele precificava também, tipo, para você poder responder em liberdade, né, você a fiança. Obrigado. Ele classificava a fiança também. E por causa do tanto de processo que várias cidades tomaram, acabaram colocando esse algoritmo em desuso. Só que esse algoritmo, ele é parte de uma solução privada. Ele não é um algoritmo público. Ele é um algoritmo privado que a cidade contratou. E aí levantou esse tipo de problema e tomou tanto processo que acabou caindo em desuso. Acho que tem 3 ou 4 cidades usam ainda, mas está caindo muito em desuso por causa do tanto de problema. Exatamente, e eu deixo aí para quem quiser se aprofundar mais nisso, tem um livro chamado Weapons of Destruct, da Cat O'Neill. Tem até um vídeo dela no YouTube muito legal falando sobre isso, né? Desse viés dos algoritmos, né? Do machine learning e tal. E eu acho que é um tema, pô, muito em voga e muito relevante, cara. A gente tem que ter, ainda mais agora, né, com essa lei dos dados, né, também. Então, acho que cada vez mais a gente vai estar discutindo mais fortemente esse assunto. Acho que é interessante vocês darem uma olhada nessa entrevista dela. Eu lembro, se eu não me engano, ela deu um exemplo também que era uma escola usava um algoritmo para... Agora eu não vou lembrar exatamente. Eu acho que para dar uma nota para o aluno, um negócio assim. E aí, tipo, eles não liberavam o código. Era baseado no rating, né? E aí eles criavam o algoritmo e não liberavam o código. E eles justificavam o seguinte: eu vou liberar, ninguém sabe, ninguém entende o que está aqui. Aí ela mesma foi lá e pediu o código. Ela é formada em matemática, né, e tal, né? Entende do negócio, e aí ela pediu e também negaram para ela, entendeu? Então o negócio não era bem assim, sabe? Então eu acho que vale bastante a pena dar uma olhada nessa palestra que tem lá no YouTube. Acho bem legal. Cara, eu tô gostando demais aí. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, fica à vontade aí. Tá na tua hora, Bianca? Como é que é? Não, pode ir, gente. Pode perguntar se vocês quiserem. Queria agradecer aí, acho que você foi perfeito, Eu acho que Fernando, que você falou. Com a sua área? Pode, claro. Não? Oi? Oi? Não escutei, gente. Fui eu conversando com a minha esposa, na verdade. Não era um assunto da área. É que a minha esposa está acompanhando também, ela trabalha com e-commerce. Então ela usa muito também, esse tipo de coisa também é muito válido para ela. Aí a gente estava falando muito de preço de ancoragem e tal, uma coisa que eles acabam trabalhando bastante lá. Sim. Legal demais. Mas desculpe interromper. Imagina. Bom, galera, se vocês também tiverem alguma pergunta ou se surgir alguma outra coisa, podem me procurar. Eu vou mandar o meu e-mail por aqui também. Podem mandar e-mail, me chamar no LinkedIn, fiquem à vontade.
Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu aqui com a gente e também as participações. Eu acho que essa parte de vieses, tanto quando a gente não fala de algoritmo, mas de pessoas mesmo, eu acho que é muito interessante. Eu acho que precisa, assim, a gente estar colocando em debate, a gente estar sendo confrontado com essas coisas, até porque muitas vezes, como é uma coisa que é aprendida e reforçada a nossa vida inteira, eu acho que a gente precisa estar sendo confrontado com isso. Eu acho que a gente precisa estar sendo transparente de falar, não, beleza, todo mundo tem esse viés, mas como que a gente luta contra ele para não prejudicar outras pessoas, né? E aí, quando a gente fala de algoritmo, nem se fala, porque é uma coisa que eu acho que cresceu muito, mas como o Fernando falou, até é feito sempre pelas mesmas pessoas e nem sempre fica disponível, ou até nem sempre a gente, como o Thiago comentou, nem sempre a gente pode questionar como aquilo está sendo feito, né? Então, é uma coisa que é bem discutida. Aí, agora que vem com a lei de proteção aos dados, né? A gente vem com essa coisa de o que as pessoas, o que os sites estão pegando de dados nossos, não só site, mas no nosso celular em si. Então, eu acho que essa parte ela vai longe e eu adoro discutir sobre isso, então me chamem. Pô, legal demais, a gente agradece. Foi muito Obrigada. legal, cara, tua palestra aí, a conversa, foi show de bola, né? Tu competiu aí com o jogo do Corinthians, mas a gente conseguiu vencer, né? Sim. O pessoal Vamos aí lá. entrou em peso para conversar com a gente. Acho Obrigada a todo mundo, gente. São muito relevantes. Chupa Corinthians. Os temas foram sensacionais, assim, eu achei muito legal e sucesso aí para você lá na Social Mine. E o vídeo vai estar gravado na plataforma da comunidade de estatística, tá? Quem não conhece, depois eu apresento para vocês. Pode mandar uma mensagem lá no LinkedIn. Valeu, galera. Forte abraço aí para vocês. Valeu, mestre Guilherme. Parabéns. Obrigada, gente. Boa noite. Fernandão, valeu, obrigado. Abração aí. Falou. Obrigada, gente. Valeu, um abraço. Boa noite aí. Obrigado, hein? Valeu. Tchau, tchau. Tchau.